Olá, meus amigos, satisfação em retornar à gravação da lição 5. Vamos falar sobre a parte de sexta-feira, a parte que nos impressiona porque nós conseguimos resumir todo o estudo de uma semana em apenas alguns minutos, porque isso nos dá aplicação espiritual para a nossa vida. A lição da semana tratou sobre o tema O Mestre dos Mestres. E obviamente que falamos sobre a pessoa do Senhor Jesus de maneira plena e de maneira que nós assim entendemos por que devemos imitar o Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Para fecharmos o assunto da semana, nós então vamos recapitular alguns pontos importantes que nesse estudo nos saltaram à vista, ficou salientado, como por exemplo, Jesus revelou o Pai durante o seu ministério. Isso não foi nenhuma surpresa, porque essa era a missão do Senhor Jesus Cristo, restaurar a imagem do Pai. Que a imagem de amor, a imagem de bondade. Essa imagem tinha que ser restaurada. E o ministério de Jesus Cristo, curando as pessoas, tocando as pessoas, falando de forma amorosa, sendo complacente até com os inimigos, isto mostrou assim a face do Pai para todos nós. Então, na criação, Jesus Cristo é mostrado como o Verbo de Deus. E no ministério de Jesus, ele mostrou a face de Deus para o ser humano. Na criação ele mostrou a mão de Deus e no ministério dele, na redenção, na sua morte, ele mostrou então o coração de Deus. Por isso é importante recapitularmos essa parte da lição, a parte de sexta-feira, porque resume todos os elementos que estudamos durante a semana. Dessa forma, nós então passamos a entender mais claramente a pessoa de Deus, que é esse o grande objetivo de Jesus e do Espírito Santo, que nós entendamos a pessoa de Deus. Porque como é que o ser humano quer ir para o céu, morar com Deus, se ele não conhece a Deus? É algo assim que não dá para combinar. Nós temos que conviver com Deus, ter relacionamento, comunhão com Ele. Dessa forma, nós vamos amar estar com o nosso Deus um dia na eternidade. Por isso, para a pergunta, mostra-nos o Pai. E isso nos basta? Olha, essa pergunta, ela foi uma pergunta muito direta. Uma pergunta que denotava um grande interesse de quem estava propondo essa situação. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse, como? Eu estou há tanto tempo convosco, eu represento o Pai. Gente, representar a Deus significa você fazer a vontade do Pai. Representar o Pai significa você ter qualidades que o Pai possui também. O Duque de Wellington era um grande general. E um dia, na caça às raposas, que havia todos os anos na Inglaterra, o Duque de Wellington saiu com 40 homens e eles então foram caçar raposas nas florestas da Inglaterra. Chegaram em um local e eles perceberam que as raposas entraram numa propriedade. Então o Duque de Wellington quis entrar, mas havia um menino assentado na porteira daquela fazenda. E o Duque disse, menino, abra a porteira, nós vamos entrar para a caça às raposas. O menino disse, Senhor, o senhor me desculpe, mas eu não posso abrir a porteira. Por que o senhor não pode? Você não pode? Disse o Duque de Wellington. Você sabe com quem você está falando? Com o Duque de Wellington, o general britânico. Aquele menino disse, olha, eu conheço o meu pai e eu represento o meu pai. E meu pai me disse que eu não devo deixar ninguém entrar aqui. E o Duque disse, vamos, abra a porteira depressa. E o menino disse, Duque, eu estou reconhecendo o senhor. O senhor é um homem de grande autoridade. O senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? O Duque olhou para aquele menino e disse, não, filho. Eu só estava pressionando você para ver até que ponto você cumpria as ordens do seu pai e representava o seu pai. Você está certo. Nós não vamos entrar na propriedade. Vamos por outro lugar. Obrigado e que Deus abençoe você. Continue firme em representar o seu pai. E o Duque e os seus caçadores foram para outro local, para outra região. Senhores, representar o Pai é você ter a autoridade do Pai. Por isso, Jesus Cristo, ele representava o Pai com tanta propriedade. A aplicação para a nossa vida hoje é a seguinte. Hoje, nossa visão, ela está em Cristo. E através de Cristo, nós conhecemos o Pai. O nosso Deus, a quem devemos amar, a quem devemos adorar e a quem devemos seguir de forma plena. Jesus Cristo disse
essas palavras que estão em Mateus 5, verso 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha que, assim, sugestão, assim, de uma vida consagrada, Jesus nos deu. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso é representar a Deus. Você já imaginou que para você ser perfeito, para que nós possamos ser perfeitos como Deus é perfeito, vai ser preciso a renúncia de muita coisa que nós praticamos. Então, sozinhos não vamos conseguir. Jesus disse, olha, eu vou deixar com vocês o Consolador. Ele vai instruir vocês a respeito de como vocês podem andar na direção do céu. Queridos, andar nos passos do Pai significa representar o Pai. Guilherme era um menino pequeno e ele estava assim seguindo o Pai. O pai não percebeu. E o pai então entrou no pântano e Guilherme, de 4 aninhos, ele começou a colocar seus pezinhos em cima das pegadas do pai. O pai foi embora, atravessou o pântano e foi lá para a cidade. E o Guilherme ficou no meio da estrada. Quando o pai voltou por outro caminho, a mãe perguntou, onde está o Guilherme? Ele disse, não sei, ficou aqui, estava no quintal quando eu saí. E então saíram a procurar Guilherme. Foi então que a mãe percebeu. Os pequenos passos de Guilherme estavam exatamente no meio das pegadas do papai. E eles foram seguindo, até que encontraram Guilherme assentado na beira do caminho. Guilherme, disse o pai, meu filho, estávamos preocupados com você. Onde você foi? Ele disse, papai, eu segui os seus passos. Enquanto a terra estava mole, eu fui seguindo os seus passos e colocando meus pés em cima das suas pegadas. E eu cheguei aqui, onde a terra é dura, eu não vi mais suas pegadas, então eu parei. Esperei o Senhor vir me buscar. Seguir as pegadas do Pai. Há uma grande verdade nessa expressão dessa criança, em que estava seguindo os passos do Pai. Como filhos de Deus, nós precisamos seguir os passos do Pai. E nesse mundo, Jesus seguiu os passos do Pai e revelou a todas as pessoas como Deus é um Deus amoroso, que se preocupou conosco e se preocupa conosco e sempre vai se preocupar. Não existe nenhuma forma de Deus nos descartar. É impossível para um pai que ama um filho deixar o filho assim se perder. Uma das moças assim que estava desorientada acabou saindo de casa perdida, se entregou à prostituição, mas o pai nunca deixou de amar aquela filha. E um dia, perto do Natal, aquele pai foi pelos becos chamando o nome daquela moça, até que uma voz débil e fraca disse, aqui, aqui papai, num porão fétido, imundo e sujo e escuro estava aquela filha. Ele pegou aquela filha no colo, levou para fora, chamou um táxi e levou a moça para o hospital e do hospital depois levou para casa. Ele disse, filha, nesses 12 anos que você saiu de casa, eu nunca deixei de amar você. Mas papai, eu tenho uma vida errada, eu sou uma mulher perdida. Disse, não filha, você é uma mulher encontrada, encontrada pelo poder de Deus. E levou essa sua filha a aceitar Jesus como Salvador. Essa moça mudou de vida. Um pai não abandona um filho, porque está sempre do lado dele. Quando houve um dos grandes terremotos no Japão, um pai disse para o filho, eu nunca vou abandonar você, meu filho, eu sempre estarei com você. O terremoto do Japão soterrou milhares de pessoas. Mas um pai desesperado correu na escola. A escola estava só escombro, os bombeiros tentando retirar as vítimas. E aquele pai desesperado tentava achar o filho. E ele então se colocou, se posicionou onde era o portão da escola. E já os muros derrubados. E ele então olhou para frente e imaginou onde era o corredor da sala do seu filho, e ali então ele, no meio dos escombros, virou à esquerda e começou a andar no meio dos escombros, até que finalmente ele disse assim, aqui é a sala. Um bombeiro disse, Senhor, não há mais ninguém aqui, já vasculhamos tudo. Ele disse, não, meu filho está por aqui. Ele não está entre os sobreviventes, então meu filho está por aqui. E eu disse ao meu filho que eu sempre estarei com ele. E aquele pai então disse assim, senhor bombeiro, eu posso procurar? Pode, fique à vontade, só tenha cuidado de o senhor não se machucar e ser mais uma vítima. Aquele pai ficou procurando e ele então foi tirando pedra sobre pedra, jogando do lado. Ele disse assim, aqui era a sala do meu filho. E ele então começou a retirar as pedras. Quando ele retirou um montão de pedras, ele ouviu um grito abafado, papai, papai.
era o filho daquele homem. Ele gritou desesperado: bombeiros, me ajudem, por favor. Há crianças, meu filho está aqui. E então os bombeiros vieram e começaram a retirar então as pedras, até que um buraco se abriu. Aquela sala de aula havia assim, praticamente assim convergido, e o assoalho afundou e as crianças caíram. Foi a sorte delas, porque uma parede fez uma espécie de uma laje, outra por cima, e as pessoas não conseguiam ouvir os gritos das crianças. Mas quando o pai retirou aquelas pedras, foi possível então ouvir. As crianças ouviram o barulho de alguém retirando pedras. E aquele menino chamou, disse: é meu pai. Meu pai disse que nunca me abandonaria. Papai, papai. E o pai disse: filho, eu estou aqui. Calma, filho. Retiraram as pedras. Um buraco se abriu. E então o menino apareceu. Então ele disse: papai, eu sabia que o senhor não ia me abandonar, papai. E colegas, eu falei para vocês que meu pai nunca me abandonaria. E então o pai disse: venha, filho, venha. Eu falei: não, papai, pegue meus coleguinhas. E então ele retirou dali de baixo 32 coleguinhas por aquela abertura, e ele foi o último a sair. Deu um abraço no pai e disse: eu sabia, papai, que o senhor viria, porque o senhor prometeu que nunca me abandonaria. Deus é um pai assim. Um pai que promete estar conosco, e Jesus pregou essa mensagem quando ele esteve nesse mundo. Ellen White escreveu no livro Meditações Matinais, do ano de 1980, na página 270, está escrito assim: não podemos encontrar a Deus pela pesquisa, mas ele se revelou no caráter de Cristo, o qual é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser. Se desejamos ter conhecimento de Deus, precisamos ser semelhantes a Cristo. E olha, Deus nos dá sempre as bênçãos das virtudes de Cristo quando nós procuramos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo significa pensar em Cristo como Ele pensou, agir como Ele agia, no trato com as pessoas que o cercavam. Isso significa ser semelhante a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: tende vós, todos vós, o mesmo modo de pensar. Pensai como Cristo, que sendo igual a Deus, ele não se ufanou, não se gloriou disso, mas ele desceu nesse mundo, se humilhou até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo tinha uma humildade maravilhosa, e nós precisamos ter a humildade de Cristo para que nós possamos glorificar a Deus através das nossas atitudes. O Senhor Jesus Cristo usou as ferramentas disponíveis de ensino na época e ensinou os seus discípulos como representar a Deus de forma plena. E nos ensina também, nesse tempo agora, como podemos representá-lo e levar as pessoas a ver a glória de Deus em nossa vida. O caminho da vida eterna, o caminho para encontrarmos o Pai Celestial é somente um: Jesus Cristo. E quando nós temos comunhão com Jesus, nós consequentemente teremos comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Outro ponto importante destacado na lição dessa semana a respeito da vida de Jesus foi sua missão de reconciliação do ser humano com o Deus Altíssimo. E isso por meio da salvação e justificação encontrada por meio de Cristo. O ser humano não tinha condições nenhuma. Pecaminoso, natureza pecaminosa, não tinha condições de se apresentar perante Deus. A dívida do pecado era muito grande. Veio Jesus e disse: meu Pai, eu pago a dívida. E Jesus pagou nossa dívida perante Deus. E agora você diz assim: eu aceito Jesus. E Deus então diz: mas eu aceito Gilberto, eu aceito Maria, eu aceito Ângelo, eu aceito Roberto. Mas de que forma? Se eles aceitarem Jesus, meu filho, como Salvador. Porque aí eu transformo a vida deles na vida do meu filho e eu os vejo de maneira justificada, de maneira plena, de maneira limpa. Isso é justificação pela fé. Foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez. Jesus nos reconciliou com Deus, fez a paz entre nós e Deus. Então, por isso que esse ponto foi destacado muito na lição como uma das coisas bonitas do Senhor Jesus Cristo. O missionário disse assim, estava numa estação de ferro, na sala de espera, esperando o trem expresso. Ele disse: entre todas as pessoas, eu vi um chefe índio ali assentado em um canto com algumas pessoas em redor dele. Ele tinha aquela túnica natural dos indígenas, era uma espécie de um blusão de couro. Ele tinha sapatos feitos de couro de onça, ele tinha uma túnica grande. E ele disse: seus cabelos eram duas longas tranças.
E ele disse, e o homem estava sentado e as pessoas ao seu lado conversando. Eu me admirei dele. Me disseram, tem 105 anos, mas numa vitalidade invejável. E assim que sobrou um lugar do lado dele, disse o missionário, eu me assentei perto dele. Comecei a conversar com ele e fiquei impressionado com as palavras dele a respeito da vida eterna. Eu disse para ele, o senhor conhece Jesus? Ele disse, conheço, ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse, o missionário disse, fiquei impressionado. Um homem de 105 anos. Sabe o que ele disse? Jesus me reconciliou com Deus, com o grande Deus, o Pai. E eu estou feliz. Posso morrer em paz, mas creio que não vou morrer tão logo. 105 anos de idade. Uma vitalidade e uma vontade de falar de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Puxa, aquele missionário disse, como eu invejei a fé e a disposição daquele chefe indígena. Ele tinha plena certeza de que estava reconciliado com Deus. Finalmente, aprendemos nessa lição sobre os primeiros discípulos de Jesus e passamos a imaginar a emoção dos pastores e dos magos quando eles então viram Jesus o Salvador, na figura de uma criança frágil e indefesa, mas que tinha assim toda uma disposição através da vida que teria para salvar o ser humano. Eles ficaram tão impressionados que saíram para anunciar para todo mundo com intrepidez, com alegria, com convicção, de maneira que as pessoas se admiravam das mensagens ou da mensagem que os pastores estavam dando, estavam falando. Olha, aquele momento em que os pastores divulgavam ou divulgaram o nascimento de Jesus, foi uma obra do Espírito Santo, como foi no Pentecostes. Aqueles homens simples saíram sem nenhum medo para falar da vinda de Jesus, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, dando um testemunho eloquente através do Espírito Santo. Queridos, essa foi uma parte maravilhosa da lição. Eu gostei muito. Para dizer aos senhores que Jesus Cristo, o primeiro milagre dele, não foi em Caná de Galileia. O primeiro milagre de Jesus foi capacitar homens simples, através do Espírito Santo, a dar um testemunho a respeito do seu nascimento. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez ainda criancinha. Lembre-se, nós podemos e devemos cooperar com o nosso amado Salvador nessa tarefa de prepararmos pessoas que sejam reconciliadas com Deus, para que se preparem para a segunda vinda de Cristo. Não vai ter sentido a gente recepcionar Jesus vindo nas nuvens do céu, enquanto outras pessoas estarão chorando de desespero, porque não sabiam disto. Não vai combinar a alegria dos santos com o choro dos perdidos por ignorância dessa mensagem. Eu me lembro ter lido, creio que foi no Testemunho Secreto, volume 2, os irmãos depois podem procurar, mas onde dizia assim, a visão mais assim contundente que Ellen White teve foi sobre a vinda de Jesus. E ela disse, eu sonhei com a vinda de Jesus. Eu tive uma visão, disse ela. Jesus estava voltando nas nuvens do céu e os adventistas do sétimo dia levantavam as mãos para o céu dizendo, é Jesus voltando, glória a Deus. Esse é o Deus que nós aguardávamos. E ela disse que de repente ouviu choro, grito de desespero. Quando ela olhou, ela viu os parentes dos adventistas sacudindo-os e dizendo, você sabia que ele ia voltar. Por que você não me avisou? Eu teria me preparado também. Entendeu então por que não combina a alegria dos salvos com o desespero daqueles que poderiam estar preparados também? Vamos permitir então que o Espírito Santo nos use para esta obra maravilhosa. Como os pastores foram, assim, os primeiros discípulos, nós temos que ser os derradeiros, aqueles que vão dar a última mensagem para este mundo. Sigamos o exemplo do nosso amado mestre e professor, o Senhor Jesus Cristo. Ele era o mestre dos mestres e ele pode nos tornar também capacitados para a grande obra de anúncio da sua segunda vinda. Que o Senhor Jesus vos abençoe graciosamente. Que você tenha um sábado feliz e que essa lição tenha deixado a sua marca em nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.